Shalom, queridos. Vamos aí para mais um vídeo aí, amém? A lição 2 para os novos convertidos que vão se batizar. Mas esse vídeo vai ficar também no Facebook da IBAC de Santa Cruz. E você que trabalha com discipulado, você que gosta de ensinar, né, preparar novos convertidos, discipular, você vai poder também usufruir. Lembrando que eu não tenho aqui o objetivo de trazer uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem bem simples, bem tranquila, para que você possa refletir, usar a sua Bíblia, pensar um pouquinho. Amém? Então vamos lá. Hoje a nossa aula será sobre a nova vida em Cristo. Amém? Nossa primeira aula foi sobre batismo e a nossa segunda aula hoje é sobre a nova vida em Cristo. E a gente vai usar um texto muito conhecido da palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: Aleluia. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se fizeram novas. Então a gente entende que a nova vida em Cristo, ela é algo novo, beleza? Mas vamos entender uma coisa. Para a gente poder entender esse texto e melhorar um pouco a nossa percepção da nova vida em Cristo, vamos ler um outro texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para que venhamos entender, do ponto de vista bíblico, como é formado o ser humano, quais os compartimentos do ser humano, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá, vamos para Tessalonicenses, vamos lá, Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode ver aqui que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A pergunta é, o que se fez novo? O que se faz novo quando você entrega a sua vida para Jesus? Nós sabemos que a salvação, ela é pela graça, por intermédio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós sabemos que nós entendemos que há uma mudança, há uma transformação em nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas aonde acontece essa transformação? Presta atenção. Antes de aceitar Jesus, eu gostava de manga. Depois que eu aceitei Jesus, eu continuei gostando de manga. Eu tinha hábitos, costumes, maus costumes. E depois que eu aceitei a Jesus, eu continuei com esses maus costumes. Eu não fiquei mais atlético depois que eu aceitei Jesus. Meu cabelo não ficou liso. Minha pele não mudou. Então, eu posso observar que esse tudo se fez novo, ele tem um foco. Amém? Tem uma eficácia. E esse tudo se fez novo não tem a ver com o meu corpo. Também não tem a ver com a minha alma. Então, o que é que se faz novo no meu ser, que é destacado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? A gente entende agora, olhando para Tessalonicenses, porque Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então a gente descobre aí que tem três compartimentos: espírito, alma e corpo. O homem é formado de três compartimentos: espírito, alma e corpo. Você consegue identificar o corpo? As suas mãos, seus olhos, seus sentidos, olfato, paladar. Você consegue identificar a sua alma, a sua personalidade, os seus desejos, suas vontades? Ah, beleza? Mas nós não conseguimos identificar o nosso espírito. Não conseguimos. Por quê? Por quê? Precisamos então analisar um outro texto da palavra que está lá em Efésios capítulo 2. Aleluia, vamos lá, vamos analisar Efésios. Aleluia.
Deus maravilhoso. Essa aula é muito boa. Preste atenção, você vai ir para um outro nível. Efésios capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Espera aí. Então, depois nós vamos voltar a ler Efésios, mais lá para frente, mas vamos parar por aqui. Então a Bíblia diz que Jesus ele nos vivificou estando mortos. Então a Bíblia diz que antes eu estava morto, mas antes de eu aceitar Jesus, eu não estava morto, eu comia, eu bebia, eu fazia malcriação, eu fazia o que não devia. Tá me entendendo? Então, agora começamos a entender, a luz começa a chegar, porque nós conseguimos identificar na nossa vida a nossa alma e o nosso corpo, mas nós não conseguimos identificar o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto. Então, quando a Bíblia fala que tudo se faz novo, uau, é porque quando você se entrega a Jesus, quando você crê, quando você adere, quando você se arrepende, a vida de Deus vem para você. A vida de Deus vem para você. E aquele compartimento que estava morto, ele passa a ter vida, a ser ressuscitado. Amém? Aleluia. Como isso é possível? É simples, isso é possível, porque Jesus ele diz lá em João, aleluia, João capítulo 14, ele vai dizer que ele teria que ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas quando ele chegasse lá, aleluia, lá no céu dos céus, ele iria enviar um outro Consolador, aleluia, a saber, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, aleluia, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz em Romanos em capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então olha para cá, deixa eu falar algo para você. O que muda na vida daquele que entrega a Jesus? O seu espírito, que antes estava morto, agora passa a ter vida. Amém? Aleluia. Aleluia. É isso que muda. É isso que muda na minha vida, na sua vida, quando nós entregamos para Jesus. Não é a nossa alma, não é o nosso corpo. A gente vai falar da alma e do corpo depois. Mas o que muda é o Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos agora ler então Efésios no capítulo 2. Então, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele está falando, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque agora passamos a viver uma nova vida. Uma nova vida, uma vida no Espírito. Por quê? Porque antes nós não tínhamos condições de viver essa vida, porque o nosso espírito estava morto. Mas agora nós temos condições de viver essa vida, porque ele nos vivificou. Amém? Então vamos entender, para a gente entender como é a nova vida, nós vamos dar uma passadinha e entender como era a nossa antiga vida. Porque se você não conseguir compreender como você vivia antes, dificilmente você vai entender como você vai viver agora que você tem a Cristo Jesus. Amém? Então, até aqui, o que muda o nosso espírito? Como ele muda? O Espírito Santo vem morar no nosso coração. O Espírito Santo vem para o nosso interior. E aí ele ressuscita o nosso espírito que estava morto. E aí nós passamos a ter vida no Espírito. É isso que muda. E no ponto de vista do apóstolo Paulo, isso é tudo. Tudo. Aleluia. Vamos continuar. Em Efésios capítulo 2, nós vamos ler esse texto agora para que você possa entender e vamos pontuar algumas coisas da nossa antiga vida. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1. E nos vivificou, estando mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais, no passado, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, olha aqui, estando nós ainda mortos, nosso espírito morto, se liga, em nossos pecados, nos vivificou
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para nós compreendermos a nossa nova vida em Cristo, nós vamos entender como era a nossa velha vida em Cristo. A nossa velha vida em Cristo, primeira coisa que a gente precisa pontuar é: nós andávamos segundo o curso deste mundo. João vai falar o que há no mundo: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Isso é o que há no mundo. Concupiscência quer dizer, se refere à paixão que você não consegue controlar. Toda paixão que você não consegue controlar, ela passa a ser uma concupiscência. Então, o que há no mundo, João diz que é a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Amém? Então, você andava segundo o curso do mundo. Então, o teu objetivo de vida, antes de aceitar Jesus, sempre girou em lucro e prazer. Lucro e prazer. Você está me entendendo? Então, como funcionava na sua antiga vida? Você estava morto, ou seja, o seu espírito estava morto. E por seu espírito estar morto, você fazia naturalmente a vontade da carne e dos pensamentos. O que é a vontade da carne? É a vontade da nossa alma influenciada pelo pecado. Toda vez que a nossa alma, os desejos, as vontades da alma são influenciadas pelo pecado, isso vai ser chamado de carne. E nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, nós fazíamos o que dava na nossa telha. A nossa antiga vida, o nosso velho homem, era assim. A gente fazia o que dava na telha. Presta atenção, a gente fazia a vontade da nossa alma influenciada pelo pecado e éramos, por natureza, filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. E Paulo vai dizer em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Então, antes nós fazíamos o que dava na telha, antes nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, e antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, e pasmem, antes nós fazíamos naturalmente a vontade do diabo. É o que está escrito aqui. É aqui. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Senhor, com o seu muito amor, com que nos amou, estando a gente morto nessa situação, totalmente destituídos, separados de Deus, ele nos deu vida. Ou seja, ele colocou o seu Espírito, o Espírito Santo veio morar no nosso coração. Aleluia! E agora ele ressuscitou o nosso espírito. E a nova vida é essa nova vida no Espírito. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 4, ele vai liberar o significado espiritual do batismo. Ele vai lá, de sorte que, como ele, fomos sepultados com ele pela morte no batismo, assim também como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para andarmos em novidade de vida. Então a nova vida, ela começa no sepultamento do velho homem. Por quê? Vamos de lá. Por quê? Porque antes você não tinha outra opção a não ser fazer a vontade dos pensamentos, fazer a vontade da carne, que significa a alma influenciada pelo pecado. Você não tinha outra opção. Não podia buscar a Deus, não podia agradar a Deus, não podia ouvir Deus, não tinha jeito. Então, o que aconteceu? Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, para que hoje pudéssemos viver a vida dele, e a vida de Cristo é essa. Aleluia! É morrer para o mundo, morrer para os pecados e ressuscitar em uma novidade de vida, onde o Espírito Santo vive em nosso coração, ressuscita o nosso espírito, e agora você tem a opção de não mais fazer a vontade da carne, nem a vontade dos pensamentos, mas fazer a vontade do Espírito. Coisa que antes você não tinha essa opção. Amém? Porque o seu espírito estava morto. Então, pessoal que vai se batizar, pessoal novo convertido, eu quero que você entenda isso. O que mudou na sua vida? O Espírito Santo mora no seu coração. O seu espírito, o seu homem interior está ressuscitado em Cristo. Isso é o que mudou.
E isso é tudo, por quê? Porque a partir daí você pode dizer não à vontade da carne, dizer não à vontade dos pensamentos. Agora você entende por que Cristo falou que aquele que ganhar a sua vida perdê-la, e aquele que perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Agora você entende por que Jesus falou em João capítulo 6, versículo 38, que ele desceu dos céus não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Agora você entende textos como Gálatas capítulo 5, que fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Desejando que você não faça a vontade do outro. Então, agora você entende, com essa explicação simples, que o que mudou na tua vida, na minha vida, quando a gente aceitou a Jesus, foi o nosso espírito que estava morto e agora está vivo. E o que isso significa? Significa que agora nós temos um contraponto que bate de frente com a vontade da carne. A vontade da carne antigamente esmagava a nossa vida. Nós não conseguíamos fazê-la parar, mas aí nós aceitamos Jesus e agora o Espírito Santo vem e faz um contraponto para que você viva em novidade de vida. Amém ou não amém? Uau! Deu para entender até aqui, mais ou menos? Aleluia! Eu gostaria que você perguntasse, gostaria que você desse a sua colaboração, perguntando. Pode fazer pergunta. Amém? Bota aí nos comentários aí. Então, preste atenção, queridos. Imagine assim, antes havia um grande abismo entre o ser humano e Deus. Esse abismo chama-se pecado. Amém? Jesus Cristo, então, ele paga o preço. Ele paga o preço e se torna o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. E quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu venho a aderir a Jesus, aleluia, ele ressuscita, ele me muda, me transforma de dentro para fora. Ou seja, a primeira transformação em alguém que aceita Jesus é o espírito que estava morto receber vida. E a partir daí, ele começa um processo de salvação na vida dele, onde ele vai se opor à vontade da carne e dos pensamentos. Uau! Amém? Amém? Então vamos lá, vamos para mais uma coisa interessante. Aleluia. Vamos lá. Então a nossa natureza agora não é mais uma natureza carnal, mas a nossa natureza agora é uma natureza espiritual. Por quê? Eu nasci de novo, não da carne nem do sangue, mas nasci do Espírito, da água e do Espírito. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui, nesse ponto, para que você possa digerir isso. Então, quero que você leia textos como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Leia 1 Tessalonicenses 5, 22, 23. Leia Romanos, capítulo 6, versículo 4. Amém? Leia Romanos 8, 14, Romanos 5, 5. Amém? Leia esses textos que nós falamos aqui. Comece a pensar, comece a refletir que agora você tem a possibilidade de não mais viver governado, escravizado pela vontade da carne. Porque João vai falar que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então hoje Deus te livrou dessa escravidão. Amém? Aleluia! E nós vamos, na próxima lição, nós vamos falar um pouco sobre pecado e santidade. Amém? Pecado e santidade. Como se dá o pecado na vida de alguém que tem Jesus e como se dá o pecado na vida de alguém que não tem Jesus. Na próxima aula a gente vai falar sobre como é a questão da santidade. Como funciona a santidade. Vamos falar também de pecados e pecado. Amém? Aleluia. Então, mas é importante que você dê uma analisada nessa lição 2. Por quê? Vamos lá, para terminar essa lição 2. Mesmo que eu tenha nascido de novo, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, que ressuscitou o meu espírito, aleluia, mesmo que eu seja batizado com o Espírito Santo e fale em línguas estranhas, mesmo que eu seja usado por Deus para curar, para pregar, para expulsar demônio, para fazer maravilhas, mesmo que tudo isso aconteça, isso não me faz uma pessoa espiritual. Uma pessoa não é espiritual porque expulsa demônio, porque fala em novas línguas, porque cura enfermos. Não, uma pessoa não é espiritual por isso.
Toda pessoa espiritual, ela pode expulsar demônio, ela pode falar em línguas, ela pode fazer maravilha, ela pode curar enfermos, ela pode... toda pessoa espiritual pode fazer isso. Mas não é isso que faz essa pessoa ser espiritual. Amém? Olha aqui. Então, o que faz uma pessoa ser espiritual? O que faz ser uma pessoa espiritual é manifestar os frutos do Espírito. O que é que faz uma mangueira ser mangueira? É o fato dela dar manga. O que faz uma goiabeira ser uma goiabeira? O fato dela dar goiaba. E o que faz um homem espiritual ser espiritual? É o fato dele manifestar os frutos do Espírito. Amém? Aleluia! Você quer saber quais são os frutos do Espírito? Então, vamos lá. Gálatas, a gente vai para Gálatas. Aleluia, vamos para Gálatas, capítulo 5. Aleluia, a gente abre Gálatas, capítulo 5. Versículo de número 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as suas concupiscências. Então, o que faz um homem ser espiritual não são seus dons e talentos, mas o que faz um homem ser espiritual é o fruto do Espírito. Repare que não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele se refere ao amor ágape, ao amor de Deus, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos ressuscitou o nosso espírito que estava morto, nosso espírito agora passou a ter vida. Então, esse Espírito Santo que ressuscitou o nosso espírito trouxe o amor de Deus para morar em nosso coração, e a partir daí nós renunciamos à vontade da carne, dos pensamentos, e começamos a fazer a vontade do Espírito, e é aí que passamos a viver uma vida espiritual, e é aí que podemos dizer que somos homens e mulheres espirituais. E é aqui que eu quero prender a sua atenção. Por quê? Porque uma pessoa que não tem a Cristo, uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não entrega a sua vida para Jesus, ela é uma pessoa natural, que o espírito está morto, e ela faz naturalmente a vontade dos pensamentos e da carne. Amém? Mas uma pessoa que recebe o Espírito Santo, que o Espírito dela é ressuscitado, uma pessoa que agora tem o amor de Deus derramado no seu coração, mas que não vigia e continua a ceder às vontades da carne, que é a alma dela influenciada pelo pecado, essa pessoa, ela, embora tenha um contraponto, que é o Espírito Santo, mas por causa das escolhas dela, ela não consegue. E essa pessoa é que nós chamamos de pessoa carnal. Então, quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que tem o Espírito Santo. É aquele que o Espírito dele foi ressuscitado, mas ele não vigia. E ele continua a ceder às vontades da carne. Amém? Amém? Então nós temos 3 tipos de pessoas. Temos aquela que é natural, que o espírito está morto, faz a vontade dos pensamentos e da carne, e é por natureza filho da ira. Nós temos aquela espiritual, essa aí, hein? Essa aí. A espiritual, que o espírito dela recebeu vida, ela foi ressuscitada, aleluia, amém? E agora ela vive uma nova vida. Que nova vida é essa? Ela tem um contraponto dentro dela, que ela não mais é escrava do pecado, ela não mais faz o que dá na telha, nem faz a vontade da carne. Ela tem um contraponto, que ela renuncia à vontade da carne e faz a vontade do Espírito, fazendo com que Deus, cresça dentro dela a cada dia. E a terceira pessoa, essa aí, é aquela pessoa que tem o Espírito Santo, tem o amor de Deus, mas não vigia, faz péssimas escolhas, e mesmo tendo o Espírito Santo, continua vivendo uma vida carnal.
Amém, queridos? Então, o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero mostrar para você que na próxima lição a gente vai falar do pecado, do efeito do pecado na vida do crente, no efeito do pecado na vida de alguém que não é crente. Amém? Como tem que ser a nossa relação com o pecado? Nós vamos falar um pouco sobre santidade. Como eu vou me santificar? Eu já sou santificado? Ou eu vou ter que me santificar? Eu já sou salvo? Ou eu tenho que me salvar? Ou eu vou ser salvo? A gente vai responder isso na próxima lição, falando sobre pecado, falando como o pecado funciona, como acontece com a gente com relação ao pecado. Então, mas eu quero que você foque aqui no que eu falei para você. Meu objetivo com essa aula, com essa lição 2, é que você deseje ser uma pessoa espiritual. Que você deseje ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Que você tenha coragem, aleluia, e fé para poder vencer o mundo, para poder contrapor a toda vontade da carne e a toda vontade do pensamento. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua família. O batismo é isso, meu irmão. O batismo é você entender que o seu velho homem, aquele homem governado pelo pecado, que só fazia o que dava na telha, esse homem morreu. Aleluia. E o homem que vive agora é um homem que tem a direção de Deus no seu coração, que o seu espírito está vivo e ele vence o mundo, ele vence o pecado por causa da fé que ele tem em Cristo Jesus, na palavra do Senhor. Amém? Então, fica com essa lição 2. Na próxima lição, lição 3, vai pegar fogo, vai ser top. Você pode fazer perguntas. Eu vou colocar esse vídeo no Facebook, ele está com 26 minutos, está um pouquinho longo. Tenha paciência, o conteúdo é interessante. E você que dá aula em escola dominical, reflete melhor essa pregação, faz ela melhor para você ensinar na sua igreja. Shalom!